Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Psicologia da Análise do Comportamento. Hoje vamos ver um conceito fundamental para entender como nós e todos os organismos aprendemos e nos desenvolvemos. Aprendizagem pelas consequências com foco no reforçamento. Como nós e todos os organismos aprendemos e nos desenvolvemos através das interações com o ambiente. Então, recapitulando as aulas anteriores, vimos que ao longo dos milhares de anos e evolução da espécie, nascemos com comportamento reflexos inatos e durante nossa experiência de vida, desenvolvemos esses reflexos e aprendemos outros novos. Vimos que Pavlov estudou e elucidou muito desses conceitos, né? Então, esses reflexos, didaticamente, a partir de agora, ganham outro conceito, evoluindo para o termo comportamento respondente. Gravem aí. Quer dizer, então, que o comportamento respondente é aquele comportamento onde um estímulo elicia uma resposta. É uma relação direta, então o estímulo gera a resposta. O comportamento respondente é importante, mas ele não consegue explicar toda a complexidade do comportamento humano. O comportamento operante, nossas ações e suas consequências. É aí que entra então o comportamento operante, um conceito central proposto por B.F. Skinner, que foi o fundador da abordagem na psicologia da análise do comportamento, ou behaviorismo radical. Diferente do respondente, o comportamento operante é aquele que produz consequências no ambiente, e são essas consequências que vão afetar a probabilidade de ele ocorrer novamente no futuro. Pense em atividades diárias, como falar, ler, escrever, raciocinar, dirigir. Tudo isso é comportamento operante. A forma como nos comportamos e até mesmo como construímos nossa personalidade ou repertório comportamental é moldada por essas interações. O comportamento operante, então, produz consequências. Uma das características mais importantes do comportamento operante é que ele produz mudanças no ambiente. Por exemplo, você aperta o interruptor, que é um comportamento, e a luz acende, é uma consequência. Ou você pede um saleiro, que é um comportamento, e a pessoa lhe entrega o saleiro, consequência. Essas consequências são as modificações que nosso comportamento gera no cenário ao nosso redor. Mesmo que a consequência seja a mudança no comportamento de outra pessoa, essa mudança é uma parte do ambiente. Pensemos assim, então. Existe uma situação em que você é colocado. Exemplo, a sala está escura. Você precisa responder a essa situação dentro do seu repertório de comportamentos que você aprendeu ao longo das experiências. Você escolhe, então, uma. Por exemplo, ligar a lâmpada com o dedo, ou ligar a lâmpada com o cotovelo, com o pé, enfim, ligar a lâmpada rosqueando no soquete, por exemplo, e assim vai. Isso gera a consequência, que é a lâmpada acender. No outro exemplo, você quer salgar a comida, por exemplo, então é uma situação. Você precisa escolher, então, um comportamento que você tem. Então, você diz, por exemplo, para sua mãe, me passa o sal, por favor. Esse é o comportamento. Você recebe, então, o saleiro. Esta é a consequência. O comportamento operante, então, é influenciado por suas consequências. A chave aqui é que as consequências que nossos comportamentos produziram no passado influenciam sua ocorrência futura. Por exemplo, se algo bom acontece depois que você faz algo, a chance de você fazer aquilo de novo aumenta. Se algo ruim acontece, a chance diminui. Isso é o que chamamos de controle por consequências. Vamos pensar no exemplo do saleiro. Você pede um saleiro e alguém lhe passa esse saleiro. Provavelmente você pedirá ela novamente em uma situação semelhante. Mas se você pede a alguém várias vezes e a pessoa nunca passa, você tenderá a pedir cada vez menos a essa pessoa, até parar de pedir. Essas consequências acontecem o tempo todo, de forma tão natural que muitas vezes nem percebemos. Continuamos fazendo uma série de coisas porque as consequências são favoráveis.
e paramos de fazer outras porque as consequências são desfavoráveis ou simplesmente deixam de ocorrer. Então, o que é uma consequência reforçadora? Agora chegamos ao ponto central, a consequência reforçadora. Em termos gerais, uma consequência reforçadora é um tipo de consequência que, atenção à palavra, aumenta a probabilidade de que o comportamento que a produziu volte a ocorrer. Então, pense na criança que faz birra no mercado para ganhar um doce. Se o pai cede e dá o doce, o que acontece? A probabilidade de a criança fazer birra novamente em uma situação similar aumenta. Ou seja, receber o doce é a consequência reforçadora para o comportamento de fazer birra. Essa relação entre o organismo e o ambiente, onde uma resposta produz uma alteração no ambiente que, por sua vez, modifica a probabilidade dessa resposta ocorrer novamente, é o que chamamos então de contingência de reforçamento. Lembrando sempre que os conceitos dependem do ponto de vista que é adotado. No exemplo, vimos do ponto de vista da criança, que tem como situação a vontade de ganhar o doce. Lembrando lá daquela equaçãozinha, né? Então, ela tem a situação, a vontade de ganhar o doce. Dentro de seu repertório de comportamentos, respostas, para conseguir fazer birra. Como consequência, ganha o doce. E isso reforça esse comportamento para uma situação futura semelhante. O estímulo reforçador e seus efeitos. A consequência reforçadora é a mudança no ambiente e o estímulo reforçador é o que causa essa mudança, né? Então, no exemplo do rato na caixa de Skinner, o rato pressiona a barra e a gota d'água é disponibilizada. A disponibilização da água é a consequência reforçadora e a água em si é o estímulo reforçador. Então, é crucial entender que as características físicas de um estímulo não o tornam automaticamente um reforçador. Para determinar se algo é reforçador, precisamos olhar para o efeito que ele tem sobre o comportamento. Por exemplo, para alguém com fome, a comida é um reforçador. Para alguém que acabou de comer, talvez não. Um elogio do professor pode ser reforçador para um aluno, aumentando a chance de ele comentar novamente. Mas para outro aluno, pode não ter efeito ou até mesmo ser aversivo. O que importa é o efeito de aumentar a probabilidade do comportamento. O procedimento de apresentação desse estímulo e seu efeito sobre o comportamento é o que chamamos de reforçamento. Outros efeitos do reforçamento. Além de aumentar a frequência do comportamento reforçado, o reforçamento também tem outros efeitos importantes, como diminuição da frequência de outros comportamentos. Quando um comportamento é reforçado, outros comportamentos que poderiam estar ocorrendo naquele momento tendem a diminuir. Se você está em uma conversa interessante, um bar, por exemplo, prestando atenção no que o outro diz, um reforçador, você tende a comer, beber, olhar menos ao redor. Um outro efeito do reforçamento seria a diminuição da variabilidade na topografia da resposta. O que é topografia, então? Está aí um outro termo importante. A topografia é a forma do comportamento. Quando o comportamento é consistentemente reforçado, ele tende a se tornar mais padronizado. Pense no rato, que no início pressiona a barra de várias formas, mas com o tempo passa a usar sempre a mesma pata, no mesmo ponto da barra, da mesma forma. A maneira como você fala, escreve ou dirige se torna mais consistente devido ao reforçamento contínuo. Muito bom esse conteúdo, né? Então vamos parar por aqui e nos vemos no próximo vídeo.